tarde, meus queridos alunos. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem com a graça de Deus. Hoje é dia 25/8/2021, 25 de agosto, tá bom? Então, hoje nossas atividades serão de português, história e religião, tá bom? Hoje nós estaremos, certo? Aprendendo um pouco sobre avisos na nossa atividade de português, certo? Como se escreve um aviso? Então, de início, teremos que escrever a data, né? Que é o dia, o mês e o ano, certo? Depois, iniciamos o nosso bilhete com letra maiúscula. Vocês estão lembrados, né? Sempre devemos estudar e dar início a qualquer texto, ou bilhetes, ou avisos, ou cartas, o que se escreve com letra maiúscula, certo? Então, para podermos escrever nosso aviso, devemos colocar para quem você vai escrever esse aviso, certo? O assunto, por que você está deixando aquele aviso, o que é que você vai fazer, tá bom? Depois, colocar uma pequenininha despedida e assinar o seu nome, né? Que é o remetente, certo? E colocar ali em algum devido lugar que seja visível para a pessoa ver e que ela seja informada com esse aviso para onde você foi ou o que você foi fazer, certo? Então, também na nossa atividade, certo? Iremos estudar alguns marcadores do tempo, como o relógio e também como o calendário, certo? Então, na nossa atividade vai ter aí algumas perguntas, certo? Para vocês sobre isso e vocês prestem bem atenção. Então, na nossa aula de história vai haver, certo? Um calendário, certo? E vai se basear no mês de agosto, que é o mês que estamos. Então, na pergunta, certo? Que vai haver nessa atividade de história é: quantos dias o mês de agosto tem? E aí você vai olhar no seu calendário quantos dias ele tem e vai preencher aí no quadrinho ao lado. Já no número 2, ele faz a seguinte pergunta: quantas semanas são completas? Entendeu? Você vai colocar aí, certo? Na nossa atividade, quantas semanas tem o mês de agosto. No número 3, você vai dizer o seguinte: quantos os dias do mês que compõem a segunda semana do mês de agosto? Também você vai colocar aí no número 3. Já no número 4, você vai colocar o seguinte, olha só a pergunta: qual semana compõe os dias entre 22 e 30? Então, você vai fazer a base do dia 22 e dia 30, né? Quantos dias compõem até do dia 22 ao dia 30? Aí você coloca aí, certo? Já no número 5, fala o seguinte, a pergunta: o dia dos pais é no primeiro sábado, no segundo sábado, no primeiro domingo ou no segundo domingo? Aí você vai marcar, né? Como vocês são bem informados, eu acredito que vocês vão acertar tudo. Já no número 6 diz: e qual é o dia do soldado? Eu falei, não foi? Que dia é o dia do soldado? Dia 20 e quanto? 22? 23? 25 ou 26 de agosto?
Então, se você prestar atenção, a nossa acolhida vai falar lá também. Já o número 7 diz: o que é comemorado no dia 22 de agosto. A gente também estudou sobre o dia 22 de agosto. Inclusive, a nossa leitura de leite fala sobre um personagem do dia 22, tá bom? Então, essa é a nossa aula de história. Nossa aula de religião hoje vai ser sobre o quê? O que é oração? Então, o que é oração? Oração é o que nós muitas das vezes fazemos, né? Pedindo ou orando a Deus, pedindo para que Ele nos proteja, né? Então, aí você já tem que crescer orando com uma intimidade com Deus, certo? Então, crescendo em oração vai ser a nossa atividade. Vai ter o seguinte: um momento de oração que deve ser o melhor do nosso dia. Então, nós amanhecemos, então devemos fazer o quê? Orar, agradecer a Deus por estarmos vivos e com saúde durante nosso dia. Pois é quando falamos com Deus em que Jesus temos acesso direto ao Pai e podemos conversar com Ele livremente, né? Então, como isso é bom, né? A gente saber que nosso Pai, né, está ali disposto a nos escutarmos, certo? Então, na nossa oração, devemos louvar a Deus, contar nossos probleminhas e medos, confessar alguns pecados e agradecer as bênçãos recebidas também, certo? E podemos orar pelas outras pessoas também, certo? Então, se você ama a Deus, vai querer conversar com Ele sempre. E quanto mais você orar, certo? Mais perto dele você ficará. Perto de quem? De Deus. Então, por isso que nós devemos crescer sempre em oração. Desde pequenininho que devemos orar a Deus. No lugar de fazer coisas que não agradam a Deus, a gente deveria orar. Não só por nós, mas por toda a nossa família e pelas pessoas do mundo, tá bom? Então, eu quero que vocês gravem um vídeo fazendo a nossa aula de religião, orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, certo? E envie para mim essa atividade de religião, tá bom?